Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação a pedido de um inscrito do nosso canal. Desde já eu quero adiantar para vocês, nossos inscritos, nem sempre a gente vai conseguir atender o seu pedido com muita rapidez, porque tem muitas pessoas, graças a Deus, pedindo aí alguns vídeos específicos, alguns assuntos específicos. Na medida do possível, nós vamos te atender. Então, não fique triste se o seu ainda pedido não foi atendido, tá bom? E hoje é sobre o gago surdo. E vamos ali, nós preparamos aqui um esboço, com certeza, de 4 tópicos, bem resumido. Com certeza vai te ajudar aí, você que pediu esse esboço, e para você também que não pediu, você poderá usar aí nas suas pregações. Esse tipo de conteúdo, o nosso canal, ele tem o intuito de ajudar aquelas pessoas que ainda têm dificuldade de preparar os seus esboços, talvez o seu tempo está tão corrido do dia a dia. Então esses esboços te ajudam aí a ampliar, né, a você conseguir ter uma ideia aí baseado no nosso esboço e você aí ampliar o seu esboço, tá bom? Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquela curtida e deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo para nós observarmos onde está alcançando o nosso trabalho, tá bom? Então vamos diretamente para a tela do nosso computador. Vindo para a tela do nosso computador, temos aí logo de cara o tema da mensagem e o texto básico. Tema da mensagem: 2 toques e uma palavra. Texto, Marcos capítulo 7, verso 33, está escrito assim: E tirando-a a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Partindo para a introdução, assim como Jesus, com apenas 2 palavras e um toque, curou esse surdo e gago, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pode nos curar nos dias de hoje também. Apenas creia que Ele é o mesmo, que com uma palavra ou um toque tem poder de mudar situações em nossas vidas, conforme nossas necessidades. Observem bem que então foi feita uma leitura do texto, eu extraí uma temática, faz uma pequena introdução, né? Lê o texto bíblico, depois faz uma pequena introdução sobre a história do gago surdo. Após isso, você já pode partir para os tópicos da mensagem. Bom, é muito importante, antes de preparar um esboço bíblico, primeiramente, a primeira coisa a fazer, ore a Deus, peça uma mensagem, peça um texto bíblico e Deus vai te dar a direção. Você monta aí o quebra-cabeça com as suas mensagens, com certeza, com algumas ajudas, né, de alguns comentários bíblicos que eu tenho aqui na minha livraria, um dos comentários, né? Então a gente usa ali, pega todos os nossos livros, você vai montando aí o quebra-cabeça, né, entendendo o contexto cultural, enfim. Só que esse aqui é um esboço bem simples, né? Bem objetivo, para o vídeo não ficar muito longo, mas vai te ajudar. Então vamos partir então para o primeiro tópico desse esboço. Ponto 1. Ande com quem te leva até Jesus. A Bíblia diz que esse homem foi levado por pessoas até Jesus e rogaram para que Jesus o tocasse. Com isso eu aprendo que devemos analisar com quem estamos andando, com pessoas que nos afastam da presença de Deus ou aquelas que só nos aproximam de Jesus cada vez mais. Semelhante aos 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus e o mesmo foi curado. Com que tipo de pessoas temos andado? Olha só, ande com quem te leva até Jesus. Observe bem que o texto começa dizendo que pessoas levaram este gago surdo até a presença de Jesus. Depois Jesus ali o tirou à parte e ali Jesus curou aquele homem, né? Tocando nos seus olhos, cuspido na sua língua. Então a gente sabe de toda a história que foi dar nesse grande milagre desse gago. Era um homem meio gago e também ele era surdo e foi curado por Jesus. Mas observem bem que o texto fala que pessoas levaram este homem até a presença do Senhor Jesus, semelhante àquela passagem do paralítico em Cafarnaum, onde 4 amigos levaram aquele paralítico até a presença do Senhor Jesus e grande foi o milagre na vida daquele homem. Então a pergunta que eu deixei nesse primeiro tópico é: com quem você está andando? Com pessoas que te levam até Jesus ou com pessoas que te afastam da presença do Senhor Jesus? Então você pode fazer essa aplicação nessa mensagem, tá bom? Claro que você pode ampliar a forma que Deus for te dando a direção baseado nesse exemplo básico aqui, tá bom? Então ande com quem te leva até Jesus. Vamos então partindo para o ponto 2. Ponto 2. É preciso ouvir para depois falar. Antes de Jesus tocar na língua do gago, Jesus primeiro tocou em seus ouvidos. Com isso eu aprendo que antes de falarmos qualquer coisa, precisamos primeiro ouvir.
É melhor falar menos e ouvir mais. Tem muitas pessoas perdendo as batalhas porque não dão prioridade em ouvir mais, para depois falar alguma coisa, pois seremos julgados por aquilo que falamos. Olha a última palavra: ouça mais e fale menos. Olha, queridos, que interessante, é preciso ouvir para depois falar. Então nós não vemos Jesus primeiro curando a língua daquele homem, cuspindo na língua, né? E tocando como Jesus fez. Não, Jesus primeiro toca em seus ouvidos. Então qual é a aplicação? Primeiramente precisamos ouvir para depois falarmos. Olha que interessante isso aqui. Você pode ampliar também, trabalhar em cima de cada tópico aqui, tá bom? Aqui é apenas uma base para você entender. Então, tem pessoas perdendo batalha, tem pessoas que perdem as guerras, sabe por quê? Porque em vez de parar para ouvir mais, ela quer falar primeiro, né? Em vez de ouvir, porque o maior sábio é aquele que senta para ouvir, aquele que para ouvir, porque ouvindo ele vai analisando, então ele aprende muito com aquilo que ele está ouvindo, para depois tomar atitudes, ou seja, no caso aqui, falar. Então, primeiramente, é melhor ouvir mais e falar menos. Pegou esta reflexão? Vamos então partindo para o terceiro ponto desse esboço. Ponto 3. Os métodos de Jesus. É muito estranho a forma que Jesus fez para destravar a língua do gago. Coloquei gado aqui, mas errei, né? Na língua do gago, tá? Jesus poderia apenas tocar ou liberar apenas uma palavra. Porém, Jesus cuspiu para depois tocar em sua língua. Com isso, eu aprendo que não devemos questionar o método de Jesus trabalhar em nossas causas. Com certeza, seu método sempre será perfeito. Não questione Deus, apenas aceita seu modo de agir. Olha só os métodos de Jesus. Jesus poderia ter tocado também na língua, né? Ter feito de outra forma, apenas liberando uma palavra. Porém, Jesus cuspiu. Depois, ele toca na língua deste homem. Claro que ali há todo um contexto cultural, judaico, né? De que acreditavam no poder da saliva, com o poder de cura. Mas, enfim, aqui fica para outra história, tá? Para uma próxima oportunidade, dependendo do contexto, nós vamos falar aqui. Bom, então, esse é o método que Deus trabalha, o método que Jesus trabalha. Ele é um pouco contramão da lógica humana, né? Cuspir no chão, por mais que eu já falei de todo esse contexto, mas Jesus poderia ter feito de outras formas. Então a forma que Jesus trabalha, muitas das vezes, como Deus age em toda a Bíblia, a gente fica um pouco assustado, né? Porque Deus sempre trabalha na contramão da lógica humana. Mesma coisa é Deus pedir para Josué ali colocar na frente da batalha para guerrear contra Jericó, em vez de colocar homens experientes em guerra, né? Com espada, com lança, não. Coloca homens para tocar trombeta, gritar com a própria voz, clamar e tocar buzina, e ali as muralhas caem. Então, é os métodos em que Deus trabalha e nós não conseguimos compreender. Mas eu te garanto, como coloquei aqui no comentário, os métodos de Deus são perfeitos. Muito mais e melhor do que o nosso, tá bom? Da mesma forma, você pode trabalhar em cima desse terceiro ponto aqui. Vamos partir então para o último ponto, para o vídeo não ficar longo. Ponto 4. Curado longe de todos. Jesus, antes de curar este homem, o levou à parte de entre a multidão. Com isso, eu aprendo que nem sempre é bom que as pessoas vejam ou sabem do processo que estamos passando, pois nem sempre vão entender o propósito e poderão questionar, etc. Seu processo é você e Deus. Ninguém precisa saber, dependendo, lógico, da situação. Descansa em Deus e confia nele, pois com certeza Ele está na direção da nossa vida. Olha só, curando longe de todos, né? Que foi o início do texto aí que nós comentamos, que Jesus tirou ele à parte da multidão e ali aconteceu o milagre. Ou seja, a gente aprende que nem sempre pessoas precisam saber da situação, precisam saber do que está acontecendo, né? A forma que Jesus vai trabalhar, enfim. Porque é o processo, essa situação é entre nós e Deus e nós. Porque nem sempre pessoas vão entender esse procedimento que nós estamos passando, poderão criticar, até mesmo nos colocar para baixo, minando a nossa fé. Então, o seu problema, o seu processo é entre você e Deus. Então, muitas vezes Deus te tira do particular, né? Faz ali nas escondidas, por assim dizer, ou seja, escondido no sentido de dizer no particular com você, sem que ninguém saiba. Então, às vezes, pessoas estão olhando situações achando que Deus não está reagindo, Deus não está agindo sobre essa situação, mas Ele está agindo sim, porque muitas vezes é preciso se retirar no meio de uma multidão para que Ele possa trabalhar sobre a tua vida. Amém? Vamos então para a conclusão desse esboço. Conclusão, com essa história fantástica sobre este homem, aprendo que a melhor coisa a fazer é deixar Jesus trabalhar em nossas causas
do jeito dele e apenas confiar e descansar em seus braços. Amém, queridos? Tá aqui esse esboço, que Deus possa abençoar a tua vida. Obrigado aí por isso do nosso canal que aí pediu esse esboço para nós fazermos. Deus abençoe, amém? Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Um forte abraço, até o próximo vídeo.